Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje vamos continuar lendo a Bíblia e estamos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Em Corinto. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Cristo. Mas por causa de sua resistência e blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse: O vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa de agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, adorador de Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo abraçavam a fé e recebiam o batismo. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: Não tenhais medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam: Este homem induz o povo a adorar a Deus num modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: Se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Volta a Antioquia e início da terceira viagem. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto.
Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: Voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu algum tempo. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente a Galácia e a Frígia, confirmando todos os discípulos. Apolo em Éfeso. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que tinham abraçado a fé pela graça de Deus, pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Bom, então esse foi o capítulo 18, onde a gente percebe, né, em Paulo, dentro das seus relacionamentos, né, esse potencial de percorrer, né, percorrer caminhos e de alguma forma conciliar esse percurso com a estabilidade de habitar entre os povos, né? E fazer-se conhecido. Naquela época, as cidades eram bem menores, né? As populações em uma cidade, as atividades eram bem objetivas. Nenhum ser ficava à mercê de desamparo no sentido das atividades. Sempre haveria de ter alguma atividade a ampará-lo, porque era justiça, é justo que alguém trabalhe. E veja bem,
esse ser não se sentiria desprovido de habitação ou humilhado pelo gesto de ir ao trabalho, porque todos iam de uma forma conjunta e eram acolhidos de uma forma semelhante. Não havia esse protesto matemático sobre a expressão humana de ater aos lucros e esperar gananciosamente pela sua força de trabalho. Acontece que o trabalho era uma necessidade e uma coletiva entre as fundações de habitar. Naquela época não havia luz elétrica e muito menos a ganância de estar sobre o controle das chamas. Apesar de todo poder ter um nível de ganância que atrai os indivíduos. Porque, veja só, era muito desconfortante. O preço que se pagava para sair da normalidade era muito alto, né? Você controlar fogo, se apoderar, era muito alto. E conhecendo o Jesus Cristo, ou o habitar, o hábito, e se entregando ao hábito, as populações se faziam merecedoras e estabeleciam suas famílias, os seus laços de amor. Hoje, atualmente, é muito difícil ter amparo. Por mais que as aparências às vezes nos venham dar dentro da convenção informada, né, no formato que se tem, a partir da segurança e de toda a instituição organizada pelas grandes montadoras ou manutendoras, né, mantendoras da sociedade ou da cidade, seguida por leis, legislada, né, por leis. Não são todos que conseguem estar no amor de um projeto de vida, de um caminho, né? Ser um habitante, percorrer o hábito, né? Porque atualmente, no meio de nós, existe muita poluição no sentido socioeconômico. E existe muita poluição entre nós, inclusive os membros da mesma classe. Corrupções, anjudas, de repentes, né? De repentes, de uma hora para outra, a pessoa se enriquece. E isso é muito corrosivo entre nós. Estar sobre essas entidades é como estar entre demônios. Demônios da nossa criação. Porque imagina vocês, uma pessoa ir para o campo trabalhar para que todos, naquela época, todos tivessem, né, garantia de colher e dividir a todos aquilo que se tem no campo, por exemplo. Se vem do campo, a comida, né, que é sagrada, que é necessária. A pessoa hoje ela sai para o campo, mas ela mesmo não consegue provar daquilo que ela trabalha para compor. Olha que absurdo, que desnecessário, que triste.
Mãe do céu, que triste. Pai do céu, que ardido, que dor, que triste, que vergonha. Você ir para o campo, trabalhar e não poder ter daquilo que você trabalhou. Ai, que dor, que absurdo, que vontade de não viver. Ai, é muito triste, é muito angustiante, é uma dor que é eterna, que não se cura, porque é uma loucura o nosso patrão dispor e estar bebendo do nosso sangue, comendo do nosso pão, aproveitando do nossa mão de obra e sabendo que nós, em meio à mão de obra que entregamos e produzimos, não conseguimos colher e carregar aquilo para nós. A gente não consegue comprar para nós aquilo que produzimos. Com o dinheiro que ganhamos, produzindo aquilo. Vou dar um exemplo. Um garçom, ele trabalha num restaurante super rico, super chique. E o salário dele é um salário mínimo. Às vezes tem um acréscimo. Mas mesmo assim, se ele comer nesse restaurante, pagando, né? Ele não consegue. Ele não consegue comer todos os dias nesse restaurante. Isso não é um absurdo? E eu acho. E eu vou achar isso eternamente, seja qual é o argumento exposto. Para mim, esse patrão, ele não entendeu o que é amor e não tem como perdoá-lo. Não tem, o desejo dele não tem perdão. Vou dar outro exemplo. Existe uma moça que vende roupas no shopping. As roupas que ela vende são muito caras. Ela ganha um salário mínimo mais uma bonificação para cada venda, só para manter o orgulho dela, a ambição em vender mais alta, né? Então, a chamada comissão. Mesmo ela vendendo muito bem o mês inteiro, ela não conseguirá comprar uma roupa dessa. Se um dia ela for comprar uma roupa da qual ela luta para vender, ela terá que juntar muito e é um sacrifício enorme. É uma vergonha. Você está entendendo quão absurdo é a nossa realidade hoje comparado com a realidade de Paulo, no tempo em que Paulo vivia? Mas lá havia mortes, mas hoje a morte, ela é cega. Talvez o nosso espírito preferisse morrer no meio de pessoas que estavam dispostas a matar-nos muito mais depressa do que hoje a disposição de nos matar nos envergonhece, nos deprime e nos faz nos matar. A gente se automata. A gente virou empregado do vício de nos matar. A gente virou mestre em obra de nos matar. A gente fuma, bebe, fuma droga, produz sons horríveis, noticia escândalos, rouba, faz um monte de coisas intoleráveis e aí a gente passa a tolerar como um porco sobre cercados.
e sem a sua autoridade, a sua autonomia, como uma espécie que foi feita para viver enjaulada, só observada no campo da enjaulada, empaulada, em aula dada. Então nós nos afastamos muito do Evangelho de Jesus. E Paulo, ele conseguia, porque ele falava assim, cara, eu fiz muito isso a minha vida toda. Eu vejo que vocês têm uma comunidade que faz muito isso. Poxa, tem um emprego aí pra mim. Eu posso ficar aqui ajudando vocês? Mas quanto que você cobra? Qual que é o seu currículo? Para quem você trabalhou antes? E a gente pode ver suas redes sociais? A gente... quantas de experiência você tem? A gente pode deixar você aqui por uns meses de experiências e observar você. Mas você vai ter que ganhar menos. A gente pode... não, a gente não pode pagar. Olha que estranho, né? Passagem de... Pagar passagem. Pagar comida. Que coisa estranha. Diriam os povos da época. Porque a sociedade, ela se formou para sobreviver, não para matar, não para selecionar quem vai sobreviver. Me desculpe, irmãos, mas a sociedade, ela não foi feita para essa ganância, para essa diversão, os quais muitas pessoas as tomam. Não foi feita para essa diversão. A diversão é viver. Viver. Não é uma diversão de controlar a vida, de saber sobre a vida, de equiparar-se sobre as comparações das variações de vidas, sobre as semelhações. Não é saber sobre as encarnações, sobre isso e daquilo. Não é se dispor a saber mais que o outro. É se dispor a ensinar, a aprender com o outro. Revisar aquilo que diz aprender. É para comermos. Nós formamos as sociedades para nos assegurarmos de termos o que comer. E não para assistirmos pessoas passarem fome ou implorarem por misericordiosamente para que a gente dê um pouco de comida para que ela se mantenha. E comida, irmãos, não é só alimento. É todo e qualquer movimento de seres humanos, de conjuntos humanos, se dispondo a agradar-se. Pela conquista, precisamos de nos sentir justos, unidos, pertencentes. Senão, qual que é o propósito da sociedade? É uma competição? Tá justo para você? Acho que não. Não é possível. Você crê na sociedade como uma competição? Então, a sociedade é uma selva. Nós não nos servimos de ciências. Não precisamos de escolas. Já que é uma competição, a gente só precisa de competir. E amar e amor nunca há de existir nessa sociedade. Qualquer aparência, por mais
pura que seja a aparência, não será amor. Será apenas uma mera aparência. Qualquer filho de uma relação será apenas uma aparência. Será apenas uma forma de aparência. Não haverá amor, não há amor. E mesmo que nasça, não sobrevive, se seca. Não há solo para amor nessa sociedade. E isso é muito perigoso, porque isso é o fim da humanidade. E o início do apocalipse, né? O início da destruição, do homem se destruindo, aplicando vários golpes para sair vitorioso da competição. Cara, que saudade do amor. Como eu queria amar, mas eu tenho cada dia perdido mais esperanças de voltar a ver amor na nossa na nossa terra, né? Na terra que Deus nos colocou, porque muitos esqueceram da nossa e se separaram, criando a ilusão da separação e se entregando com unhas, forças, exércitos para manter essa separação e se erguer perante essa separação de uma forma surpreendente. Por incrível que pareça, nós acreditamos na separação dos povos. A gente acredita na competição dos desenvolvimentos. A gente acredita no poder de comercializar e não de trocar, de ajudar e ser ajudado. As estratégias, as contas que fazemos, elas não são válidas, né? A gente não pensa primeiro em nós. Às vezes a gente pensa na melhor oferta. Só que a melhor oferta é abastecer o amor. Só que se você não ama a sua comunidade, você fere ela. Você desarticula ela. Você deprime ela. Você adoece ela. E é isso que muitos de nós têm passado. Mães tristes com os filhos porque os filhos não conseguiram isso e aquilo. Mas os filhos não conseguiram isso e aquilo. Não é porque eles são filhos ou por causa que eles não quiseram. É porque o jeito que nós temos é impossível. Hoje as pessoas conseguem coisas apenas se tiverem a tal da sorte ou quem indica, né? Se tiverem essa sorte aí. Por incrível que pareça, isso é ridículo. Parece que é uma arquitetura, é uma educação, é um sistema e tudo. Cara, isso é terrível. Por incrível que pareça, esse sistema é terrível. O quanto fracassamos
nesse meio, nisso, né? Ao pensar que éramos inteligentes para formar a burocracia, as leis e estarmos sobre elas, nós acabamos provando do nosso próprio veneno. Somos uns espelham os outros e o que a gente vê é uma imagem terrível, né? É um sofrimento sem necessidade. Por que sofremos assim? Por que querem que sofremos? Por que desejam justiça, vingança? Qual que é a educação que nos trouxe isso? Por favor, me digam, para que a gente volte nossas armas para o nosso verdadeiro inimigo. Não os nossos irmãos que passam pelas mesmas dores. Não. A gente precisa acabar com essa ligação de faz de conta, né? E aí a gente vê que muitos, né? Muitos ali tiveram dúvida de Paulo, né? Mas Deus entrou em contato com ele e deu a ele a instrução de se desviar do medo, né? Se afaste do medo. Continue firme, pois ninguém te machucará, né? Você não precisa ter medo. Esteja comigo e fale sobre mim, para que as pessoas possam ter esse entendimento. Imagina, você que aprende uma coisa, você se impressiona por conseguir aprender. Só que enquanto você não entender que o aprender é um hábito e nós precisamos se tornar o habitante do aprender, a nossa casa é o aprendizado. Só que a gente tem que ser humilde para nunca dizer que aprendeu, mas que vive no aprendizado. Se vivermos no aprendizado, conseguiremos a igualdade socioeconômica. Conseguiremos a vitória sobre a fome. Conseguiremos as filas para as férias, para as viagens. Conseguiremos levar todos ao redor do mundo. Todos poderão visitar as praias, todos poderão serem vitoriosos se encontrarmos o meio de vivermos no aprendizado e não no Brasil que compete com a Alemanha, que compete com a França, e não no Brasil que é meu e que é seu e que é nosso, mas que não tem nada disso. Pois você me impede de aprender porque você não deixa eu estar contigo. Eu só estaria contigo se eu tivesse algo para te dar que é valioso. Sem isso, é perda de tempo para você. Eu sou uma perda de tempo para você
Se eu morrer, não faz diferença para você, porque eu não tenho nada de valioso ou que vale mais do que aquilo que você tem, a menos que eu trabalhe como um peão para você na sua obra, onde você tem ajustadamente aonde me encaixar, porque um peão encaixa em qualquer lugar, não é não, meu irmãozinho, meu familiar? Não é isso que você tem de mim? Para você me valorizar, você tem que me elevar a essa situação, me ver como um peão da sua obra. Não. Você não é assim, irmão. Você não nasceu para isso. Você está querendo provar alguma coisa que você está querendo uma luta que não é sua. Você não vai vencer o Satanás assim. Você não vai provar para Deus que você tem a graça. Você não. Você apenas. Você está tentando se fertilizar da imagem de um inteligente. Você está tentando ganhar a ilusão de inteligência entre nós por um período de tempo. 100 anos, 50 anos. Quantos anos o julgamento vai dizer, o tempo vai dizer? Mas isso é bom? Não, a gente não precisa disso. A gente sempre soube e sempre saberá que você, irmão, é perfeito. Do jeito que você é. Você nunca precisará provar nada para ninguém. Deus já provou para nós que em Deus somos imagem e semelhança do poder da criação. Só que, se você não entender que eu também sou esse, você vai querer me classificar. E aí, com essa vontade sua de me classificar, você vai juntar forças para me classificar como uma coisa ruim, para que você, em contraste desse ruim, seja bom, seja diferente. Esse é o pesar da nossa era. A gente tem que entender que precisamos voltar para o tempo em que Paulo viveu, para o tempo em que Jesus viveu, pela a vida de aprendizado. Não creia que você aprendeu porque você não sabe nada. Você só tem que saber que é um ser de luz, um ser de Deus e que está disposto a viver em aprendizado. E Deus te dará sempre a graça de aprender e a humildade de colher das pessoas que aprendem com você. Nessa terra, aprender dessa terra. Não roubar como fingindo que é um ser que voa, fingindo que é um anjo. Não. Não. Socorro, né? Há 100 anos atrás aconteceu a Revolução Industrial, 100, 120, 1840, né? Por aí. Até mais, né? E aí a Revolução Industrial fez com que essa geração fizesse novas gerações de inventores e formuladores, conjecturadores, legisladores, e inventaram a ciência da supervisão com qualificação e classificação e irradiação e redificação e produção e sabedoria e tudo. E hoje a gente tem uma geração tão idiota, tão cruel, tão próspera,
de uma desgraça de pensamento revolucionário. Por quê? Porque esconderam tudo debaixo dos panos. Você pensa, a gente pensa que vive numa democracia. Nós pensamos que somos livres. Mas debaixo dos panos somos mesmos? Será que o rei não está escondido debaixo do pano, enquanto você acredita que vive numa democracia que escolhe os seus representantes? Enquanto existe e existirá apenas um representante, o poder, o rico, os ricos, os milionários, a empresa por trás dos panos, por debaixo dos panos. E você acredita, é ele, aquele. Nós escolhemos, somos os culpados. É ele. Como marionetes. Porque isso nos faz bem, né? Nossa, olha, eu tenho poder de voto. Eu que escolhi, cara. Eu estive lá, eu representei. E aí... só golada. Opa! Nós vencemos, ganhamos o direito, vencemos isso, escala disso, saiu isso, né? Quanto poder temos, né? Que democracia, hein? É uma democracia em que peão continua sendo peão, que filho de peão continua sendo peão, mas finge que não é. É uma democracia tão bela, né? Nós escolhemos ser isso. Porque nós lemos a Bíblia e lá a Bíblia diz isso, que é melhor... Meu Deus do céu, socorro. Mamãe e papai do céu. Que isso? Precisamos consertar esse mundo que diz saber, mas não entende que nunca saberá, porque nunca saberá de Deus, nunca conhecerá Deus se não estivermos em aprendizado, né? Quando alguém sustenta ter aprendido e por isso ter poder sobre nós, acabou o mundo. Já acabou, venceu. Já tem o vencedor. Já acabou a competição. Não dá pra brincar mais, não. Fim de jogo. Então é isso. Bom. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua a leitura da Bíblia. Um abraço pra vocês e